o especialista da área da Previdência Social, para falar sobre um tema e também para poder trazer aí esclarecimentos para você. O telefone está liberado, 99326228, 99326228. Quem está comigo hoje ao vivo aqui nos estúdios da TV Candidez é o doutor André. Vem para cá, André. Bom dia, seja bem-vindo. Prazer te receber aqui mais uma vez. É um prazer também, Flaviano. Um prazer também, bom dia ao telespectador. Principalmente porque hoje nós vamos chamar a sua atenção para um tema extremamente necessário, né? Porque vamos falar aqui como se proteger do pente fino da Previdência Social. Nós falamos aqui recente sobre esse pente fino, né, André, que traz aí uma preocupação muito grande para todo mundo, né? Mas é importante você ficar atento a alguns detalhes que pode te resguardar. É isso que vamos falar hoje. É isso mesmo, Flaviano. Hoje falaremos, né, a respeito do pente fino do INSS. O INSS agora, né, já começou esse pente fino, agora está intensificando cada vez mais, agora em agosto, a realização desse pente fino. Tá? Então hoje a gente vai conversar como se defender, o que é o pente fino, você pode ser convocado, o que fazer quando você for convocado, falaremos a respeito disso hoje. Né? O pente fino, basicamente, né, é uma medida que, no caso, o INSS toma para fazer a revisão dos benefícios, tá? Para verificar ali, no caso, se existe alguma regularidade, se ainda persiste ali os requisitos, né, para a concessão do benefício, né, para a manutenção do benefício, e identificar também possíveis fraudes, né, pelo INSS. Como a gente sabe, infelizmente também existem muitas fraudes, né, perante o INSS. Os bons acabam pagando pelos maus, né? E também, no caso, aí, verificar se houve ali, por exemplo, a superação do critério econômico do BPC, né? Então, tudo isso o INSS vai levar em consideração ali para estar fazendo a revisão dos benefícios. E a revisão dos benefícios é basicamente quando o governo ali precisa tomar uma medida ali para economizar, né, para diminuir os gastos públicos, acaba fazendo essa revisão, né, esse pente fino, para ali, no caso, verificar, né, as condições ali dos benefícios e poder cortar o máximo possível ali dos benefícios que estão de forma indevida, né? E quem, no caso aí, pode ser o alvo fino, o alvo, né, desse pente fino? Olha, praticamente quase todos podem ser convocados, tá? Então, tome bastante atenção aqui, porque provavelmente você pode ser chamado sim, e principalmente aqueles que recebe o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o BPC-Loas. Né? Hoje chamado, no caso, né, o benefício por incapacidade, seja ele de forma temporária ou permanente, ou, no caso, aí, quem recebe o BPC-Loas, tanto o BPC-Loas idoso, para pessoas ali de acima de 65 anos, e o BPC-Loas deficiente. Tá? Então, todas essas pessoas que são beneficiários, recebem esse tipo de benefício, podem ser convocados ali para fazer a perícia ou tomar alguma medida, né? E no caso, quem está livre para fazer o pente fino, né? Nem todos ali serão convocados para fazer o pente fino, né? Certas pessoas ali, no caso, não precisarão, né, no caso, comparecer à perícia. E quem são essas pessoas? São, no caso, aí, os aposentados por invalidez a partir dos 60 anos de idade. Então, se você, no caso, aí, recebe aposentadoria por invalidez, né, e possui ali 60 anos ou mais, no caso, né, você não será convocado a fazer o pente fino. Quem também não será convocado? Os aposentados por invalidez com 55 anos de idade ou mais e recebe o benefício há mais de 15 anos. Então, são dois critérios aqui, né? A pessoa tem que ter pelo menos 55 anos de idade e receber o benefício há mais de 15 anos. Quem também não será convocado? Portadores de HIV e AIDS. Né? A lei tem um tratamento diferenciado para essas pessoas que possuem, né, o HIV e o AIDS, que não serão necessários aí comparecer à perícia. E vamos começar falando aqui, no caso, né, do pente fino auxílio-doença. Tá? O presidente do INSS, o Carlos Lupe, já manifestou que vai começar a fazer o pente fino para as pessoas ali que recebem o auxílio-doença. Né? Então, começará ali para quem recebe o auxílio-doença. E ele declarou, né, como que será feito.
né, como o critério de ordem ali, né, para chamar, ele, né, declarou no caso aí, que será a partir da CID da doença e uma estimativa de afastamento. O que acontece? Deixa eu explicar melhor para vocês. O INSS ali, ele possui uma tabela interna, né, dos servidores ali do INSS, uma tabela ali com todas as CID, com todas as doenças e com essa doença uma estimativa do período de afastamento, né, para cada doença. Então, por exemplo, a pessoa ali possui depressão, tem uma estimativa ali de 90 dias de afastamento. Então, o que acontece? O seu médico, se você fez uma consulta no médico, ele deu um laudo ali, indicando período de afastamento de 120 dias, o perito do INSS, ele pode aceitar esse tempo de afastamento de 120 dias ou adotar o que está nessa tabela, né, correspondente à CID, que é a depressão. Pode adotar, no caso, 90 dias. Então, quem tem ali o poder de decidir ali quanto tempo será o período de afastamento é o perito, né, que analisará ali o caso concreto. Então, tem um período ali de afastamento. E no caso, como será feito? Né? Vai verificar ali se a pessoa já está recebendo esse benefício há mais tempo, né, do que ali estimado ali na tabela, e será convocado, no caso ali, para fazer perícia. Né? Vai verificar, ó, nessa doença aqui, depressão, a estimativa de retorno, né, de 90 dias, a pessoa já está recebendo benefício há mais de 120 dias, então, provavelmente essa aqui será uma das primeiras a ser chamada. É importante a gente destacar aqui também a questão do auxílio-doença. Né? A gente sabe como está sendo realizada esses pedidos de prorrogação, né? Saiu uma nova portaria agora do INSS, informando, no caso, a pessoa ali, como que estava sendo feito? Né? Estava sendo prorrogado de forma automática, né, os benefícios do auxílio-doença. Em alguns casos, determinados casos, estava sendo prorrogado de forma automática. Agora, com essa nova portaria que saiu recentemente, será prorrogado, no caso aí, somente se na agência ali da cidade tiver disponibilidade no prazo de 30 dias para marcar a perícia presencial. Então, você vai lá marcar a perícia, né, no caso aí, fazer a perícia de prorrogação, e se durante 30 dias ali não tiver vaga, né, você poderá ter o direito ali de ter concedido a prorrogação desse benefício de forma automática. Né? Do contrário, se tiver vaga, durante esses 30 dias, você será marcado ali, agendado para fazer a perícia. Mas o que a gente está observando na prática? O INSS não está adotando essa medida. Tá? Então, a gente está vendo casos aí que está agendando para mais de 30 dias e não está concedendo essa prorrogação de forma automática. Só lembrando, né, também, prorrogação automática não quer dizer que você não precisa tomar nenhuma medida. É preciso ali entrar no site do INSS, pelo aplicativo, e fazer o pedido ali de prorrogação. Então, basicamente, né, e no pente fino, no BPC Loas, né, as pessoas ali que recebem o BPC Loas por idade, né, e também BPC Loas deficiente. No caso ali, o que tem em comum entre esses dois benefícios é a pessoa ser vulnerável socioeconomicamente, né, estar enquadrada ali nos critérios de baixa renda. Como a gente sabe, o critério de baixa renda para o BPC tem 1/4 do salário mínimo. Ou seja, pega toda a renda da família, divide pelo número, né, de componentes ali da família e tem que dar ali, no máximo, 1/4 do salário mínimo, que hoje ali, 1.412, dá 353 por pessoa. Então, esses são os critérios ali do BPC idoso, 65 anos ou mais, e ter ali baixa renda, e o BPC deficiente, ter comprovado a deficiência, pedimento de longo prazo superior a 2 anos e ser enquadrado no critério de baixa renda. Então, o que no caso, o INSS está fazendo em relação do pente fino para as pessoas que recebem esse BPC Loas? Primeiramente, né, está fazendo ali a atualização do cadastro único. É necessário fazer a atualização do cadastro único. Então, você já pode ali consultar o seu aplicativo do INSS ou o site do INSS e verificar que já tem um campo específico ali para você pesquisar o seu número do seu CPF e verificar se você já precisa ali fazer uma atualização do cadastro único. Tá? Então, já começou essa medida e, no caso, você pode ser notificado, né, para também poder atualizar esse cadastro único. E, no caso, o prazo ali para você apresentar esse cadastro único
Numa cidade, no caso ali, uma agência ali do INSS, uma cidade de até 50 mil habitantes, você tem ali o prazo de 45 dias para atualizar esse cadastro único. O cadastro único que é o que faz a atualização ali no CRAS da cidade. E se no caso a cidade for superior a 50 mil habitantes, você tem um prazo ali de 90 dias para fazer a atualização desse cadastro único. Além disso, essa nova portaria ali que veio disciplinar o pente fino em relação ao BPC-LOAS, também instituiu a obrigatoriedade do registro da biometria. Então, será necessário agora ter essa biometria cadastrada, né, para poder ter a continuidade, a manutenção ou a concessão desse benefício do BPC-LOAS. Né? Então, por exemplo, se no caso você já possui ali sua carteira de identidade atualizada, ou título de eleitor, ou seu CNH, provavelmente ali você já tem a biometria cadastrada. Né? Se você, no caso, possui seu RG antigo, carteira de identidade já há mais tempo, antigo, então será necessário ali você correr atrás e fazer, no caso, a atualização para ter o registro da biometria. Se, no caso, o benefício, né, do seu filho que recebe o benefício, o registro da biometria é do representante legal. Então, você, pai e mãe, é que tem que ter esse registro da biometria. Como a gente sabe, né, a gente já percebe aqui o endurecimento, né, das regras para a concessão e manutenção desse benefício. Como a gente sabe, o Brasil, né, infelizmente, por dificuldade de acesso às pessoas, né, para o órgão público, a informação, essa obrigatoriedade, né, da biometria veio dificultar ainda mais. Né? Então, infelizmente, ali muitas pessoas, isso aí vai passar despercebido. Então, a gente está aqui passando essa informação importante, né? Você está atento a essas informações, porque provavelmente isso aqui vai ser motivo de cortar o benefício de muita gente. Tá? Então, preste atenção em relação a esse registro da biometria. Né? Além disso, né, o INSS também, nessa portaria que foi instituída, informou que vai realizar ali a revisão mensal da renda. Ou seja, haverá ali o cruzamento de dados de forma mensalmente, né, para constatar ali se houve ali, se está tendo renda, superação da renda ali, conforme eu falei os critérios ali da renda, se houve a superação desse limite legal, e se houver a superação desse limite, provavelmente ali, se você vai ser convocado ali para apresentar uma defesa, ou no caso, será suspenso ou cortado esse benefício. Então, vai ter um endurecimento mais agressivo em relação a esse requisito da renda. Né? Infelizmente, muitas pessoas também possuem renda, já superou esse limite, algum familiar ali está trabalhando e no momento da concessão ali não foi informado ou ainda não estava trabalhando, né? E agora o INSS vai verificar isso aí com mais afinco. E como saber, no caso aí, se você foi convocado ali para realizar a perícia ou alguma medida ali em relação ao pente fino. Você, no caso ali, será notificado via postal, né? Ou se não, o próprio INSS pode ligar para você informando, ou no caso, você verificar uma notificação pelo próprio aplicativo ou no site. Você também tem essa possibilidade, no caso, de consultar o INSS, seu INSS lá, o aplicativo, o site, e colocar o seu CPF lá para já verificar se você já precisa tomar alguma medida de atualizar o cadastro único. Como também não está aqui, mas também pode receber um SMS, ou você, no caso ali, ser notificado pelo banco que você recebe o benefício. Então, de várias formas ali, o INSS vai tentar notificar o beneficiário ali que recebe, né, o benefício. E a documentação necessária, né, esse é um ponto importante, a documentação que você precisa ter ali resguardado, né, para caso necessário você comparecer à perícia. Então, os laudos médicos, pessoal, importante, os laudos médicos têm que ter ali a indicação do CID, a classificação da doença. A gente vê muitos laudos que não tem essa CID e depois gera problema. Nesse laudo médico, se possível, você ter ele atualizado, né, nos últimos 90 dias, que é o prazo máximo que o INSS ali geralmente considera para validade de um laudo médico. Então, ter ele atualizado e que contenha informação nesse laudo médico aí que você ainda está incapacitado para o trabalho, né, que o seu quadro de saúde ainda é irreversível,
né? No caso, por exemplo, se você recebe aposentadoria por invalidez, ou no caso, se você recebe o BPC deficiente. Então, ficar comprovado ali que persiste ainda a sua deficiência ou sua incapacidade para o trabalho. Tá? E no caso do auxílio-doença, também a incapacidade para o trabalho, mas por um período ali de afastamento necessário que o médico indicar. Então, muito importante prestar atenção nesses requisitos de validade de um laudo médico. A gente possui também exames complementares, então leve os exames, a radiografia, ressonância, né, exame de sangue, então uma porção de exames ali para comprovar, no caso ali, a persistência ali do seu quadro de saúde. Tá? Não tem uma obrigatoriedade no caso de ser recente esses exames, mas, obviamente, quanto mais recente, melhor. Receitas médicas, né, para comprovar ali a continuidade do tratamento, né, do medicamento que foi prescrito, né, que está sendo tomado, os relatórios de tratamento, no caso, né, relatório, histórico de consultas, por exemplo, consulta de registro de consulta médica ou de tratamento. Se você compareceu ao hospital, você pode ir no hospital e pedir, né, essa documentação que você, por exemplo, esteve internado, que você fez uma consulta, né, isso também vai servir como prova ali que persiste a sua incapacidade. E como se preparar para o pente fino, né, como ali você deve agir, se comportar, o que deve fazer para se preparar caso for convocado a realizar a perícia, fazer o procedimento ali do pente fino. Primeiramente, muito importante, você organizar toda a documentação. Tá? Então, se prepare antes, né? Não deixe de última hora ser ali surpreendido pela notificação do INSS, ter que correr atrás da documentação, correr contra o tempo, às vezes não pode dar tempo. A gente sabe que marcar uma consulta do médico, principalmente no SUS, infelizmente é muito demorado. Né? Então, quanto mais antes você se precaver, melhor. E guarde toda essa documentação numa pastinha, né, numa pasta ali, deixa tudo preparadinho para, se for necessário, utilizar. Faça consulta médicas regulares, né, conforme já avisei vocês. Né, se possível, fazer uma nova consulta, né, com o médico, porque precisa ali ter um laudo atualizado para comprovar que persiste ainda a incapacidade. O pente fino é justamente isso, verificar se ainda existe a incapacidade. Né, se a pessoa ali já se recuperou, né, se a pessoa realmente ele precisa mesmo desse benefício. Então, contendo o laudo médico, a documentação ali atualizada, né, de extrema importância. Guarde todos os comprovantes, né, toda a documentação e, importante, atualize seus dados no INSS. É de extrema importância também ter seus dados atualizados no INSS. Né, por quê? Porque o INSS ali pode fazer a notificação através do seu telefone e lá o seu telefone já mudou, né? Mandou a carta postal, seu endereço é outro. Então você não vai ser notificado, você não vai receber a notificação. Então, de extrema importância, atualizar seus dados no INSS. E o passo a passo para a defesa. Né? Então vamos lá. Você recebeu a notificação. Né? O INSS lá notificou para você comparecer à perícia médica. Primeiro, analisar, ler com atenção o que está sendo dito ali, né, nessa notificação. É para comparecer na perícia médica? Então, já se prepara a documentação médica para comparecer à perícia médica. Ou no caso ali, juntar algum documento, né, apresentar algum documento, então, conforme eu falei, atualizar o cadastro único, então você já corre atrás para atualizar esse cadastro único, ou qualquer outro tipo de documento, às vezes para comprovar uma renda. Né, então, verifica certinho se é apresentar o documento. Ou no caso, se verificar uma possível fraude, já ter que apresentar uma defesa prévia, então já se prepara ali no prazo ali para apresentar a defesa prévia. Então observe que não é só no caso aí fazer perícia, são várias situações que pode acontecer, alguma medida que você pode ter que tomar, deverá fazer, né, para se defender do pente fino. Então reúna toda a documentação, né, preencha os formulários, se o INSS ali, no caso, enviar um formulário, né, para preencher, enviar a documentação no prazo, geralmente ali no prazo, né, de 30 dias que o INSS pede para juntar alguma documentação, o cadastro único, conforme eu falei, dependendo da cidade, né,
tem um prazo ali de 45 dias ou de 90 dias. E acompanhar o processo, né? E você acompanhar depois o processo, seja depois aí que você fez a perícia, enviou documentação e tudo mais, acompanhar o processo, né? Através do site, do aplicativo, ou ligando no 35 para verificar como que está o andamento, né? Se já saiu o resultado, se o benefício vai ser suspenso, né? Se persiste a incapacidade, né? Então é importante ali acompanhar o processo. E, no caso, se for necessário, comparecer à perícia médica. E se no caso, por exemplo, não vou poder comparecer à perícia médica na data ali agendada, então procura o quanto antes a agência do INSS para apresentar uma justificativa que você não poderá comparecer. Vou fazer uma cirurgia nesse dia, então ali envia uma documentação ali comprovando que nesse dia você não vai poder comparecer e fazer o reagendamento. O que muito está se falando também é a respeito da greve, né, do INSS. Está saindo noticiário que vai entrar em greve, o STJ aí já determinou que 85% dos funcionários voltem ao trabalho, né? Não sabemos se o INSS vai acatar isso, então algumas agências estão em greve, aqui em Divinópolis, né, pelo menos não está em greve, pode ser que no futuramente aí venha entrar em greve. E se no caso entrar em greve, como que vai fazer? Tem lá, o INSS está em greve, está tudo fechado lá, como que eu vou fazer no caso aí para fazer o pente fino lá, comparecer à perícia que foi agendada? Aí nesse caso, é necessário ali você se precaver, né? Você comprovar que a sua agência ali está fechada, né? Está em greve, né? E no caso, através de fotos, comunicados, notícias, né? Guarde essa documentação, uma declaração de algum servidor do INSS, informando ali que a agência ali está em greve, depois procurar ouvidoria do INSS, né? Ou, no caso, ter que até mesmo entrar na justiça para reaver isso daí. O que acontece, né? É obrigatório comparecer à perícia médica, né? Obviamente, sim, é obrigatório comparecer à perícia médica. Então, tome bastante cuidado. E os cuidados ali, caso não for possível comparecer à perícia médica. A sua ausência da perícia, se você não comparecer, é a suspensão do benefício. Então, se você não compareceu no dia da perícia agendada, ou no caso, não fez ali, não apresentou o documento no prazo, não tomou as medidas ali que o INSS exigiu, o seu benefício vai ser suspenso, tá? E muitas pessoas no caso ali só toma conhecimento ali que foi notificado pelo INSS para uma pente fino depois que o benefício para de receber o benefício. Chega lá, não está caindo na conta, o que aconteceu? Né? O meu benefício não está caindo mais, vai ver, foi chamado ali para comparecer na perícia e não compareceu. Então, muitas pessoas ali só tomam conhecimento depois que o benefício é cortado, né? Depois que o benefício é suspenso. Então, tome bastante cuidado. E o que acontece se eu não conseguir passar na perícia? Né? Se não conseguir comprovar a quantidade da incapacidade, né, o benefício pode ser cessado. A gente vai ver aqui que pode apresentar defesa, é possível recorrer ou necessário buscar outras possibilidades de benefício. Se no caso você já não preenche mais os requisitos ali por exemplo, do BPC Loas, verificar se é possível outro tipo de benefício, né, que pode estar recebendo. E, no caso, né, se seu benefício foi suspenso, cortado, qual que é a medida que você deve tomar? Agora você tem o direito de apresentar um recurso, né, um direito que o segurado tem. Todo segurado tem direito a se defender, né, apresentar um recurso, uma defesa. Então, o INSS ali não pode cortar ali de plano, né, de forma ali rápida, né, sem que o beneficiário ali tem o direito de se defender. Então, no caso, o INSS ali, se verificar que persiste ali, não tem mais a incapacidade, né, e no caso ali, suspender o benefício, você não vai, ele dá o direito ali, no caso ali, de você apresentar uma defesa prévia, né, durante 30 dias ali, você se defender da decisão ali do perito, que o perito decidiu, né, dessa suspensão do benefício. Né? Então, você tem esse direito de, no caso, de se defender. E no caso, a gente sabe que, infelizmente, entrar com recurso administrativamente perante o INSS, né, é muito demorado, né? Acaba sendo, infelizmente, quase que inviável, né? Inviável, porque
a gente observa que os recursos administrativos, na prática, é mais de 3, 4 anos que demora para ser julgados, né? Então, às vezes, o melhor caminho, certamente, é entrar pela via judicial, tá? Então, é isso que, infelizmente, devido ao volume de quantidade de processo muito grande, o INSS não dá conta de analisar todos os recursos e, às vezes, a melhor medida realmente é entrar com a ação judicial. Então, fique atento, se caso ali você for notificado, o benefício foi suspenso ou cortado, procurar o mais rápido possível uma ajuda profissional. Aí o doutor André trazendo para você todos os esclarecimentos em relação ao comportamento diante do pente fino que vai ser realizado pela Previdência Social. Eu reforço sempre, né, que a entrevista na íntegra fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br, para que sirva também de orientação para outras pessoas. Além de estar aqui sempre para falar de um tema, o doutor André também responde às dúvidas da população através do telefone que está na tela, né? Inclusive eu tenho aqui algumas perguntas, né? Vou começar com a do Everton. Muito obrigado, viu, Everton? Ele está perguntando o seguinte, André, ele está dizendo que entrou com o pedido de aposentadoria por incapacidade temporária, né? No mês de fevereiro. Aí ele já ligou algumas vezes lá no 135, eles estão dizendo que a partir de 6 meses pode mudar para o auxílio de incapacidade temporária, né? Ele quer saber se a orientação está correta. Só tem o Everton, uma confusão, né? Não existe a aposentadoria por incapacidade temporária. No caso, o que pode ser o seu caso ali, o benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. Você está recebendo ali o auxílio-doença. Se for determinado no INSS ali, por você, uma data estimativa ali de cessação de benefício para daqui a 6 meses, ou seja, o benefício for concedido por 6 meses, você vai receber durante esses 6 meses. E depois, após os 6 meses, né, quando estiver quase vencendo ali o seu benefício, 15 dias antes, você entrar com o pedido de prorrogação desse benefício. Conforme eu alertei aqui, teve uma nova portaria que saiu do INSS em relação ao pedido de prorrogação do benefício, tá? Se tiver vaga ali para 30 dias, seu benefício vai ser, o INSS, no caso, vai agendar uma perícia médica presencial para você comparecer a uma agência do INSS presencialmente e fazer a perícia. Se não tiver vaga durante 30 dias, será prorrogada de forma automática. Aí você tem que, no caso aí, fazer o pedido de prorrogação do INSS para ter essa prorrogação automática. Eu tenho a dúvida do Vicente também. Ele fez o pedido de aposentadoria, ele quer saber quanto tempo demora para ter uma resposta da Previdência. Apesar de ter um tempo legal, é difícil precisar, né, André? Existe o tempo, né, previsto na lei, lá de 45, 90 dias, mas o que vê na prática é que, infelizmente, acaba demorando, às vezes, muito mais do que isso, tá? Então, depende ali de qual setor, né, de qual agência que foi encaminhado ali o seu processo, né, de verificação, seu requerimento. Se for numa agência ali que tem um volume de processo muito grande, infelizmente vai demorar um pouco mais. Mas a gente tem uma estimativa ali, se demorar pelo menos ali uns mais de 6 meses, 5, mais de 6 meses, aí, talvez pode ver o caso aí de ter que entrar com mandato de segurança, ou seja, obrigar o INSS a decidir de forma rápida. Eu tenho a dúvida aqui também do Fabrício, né? Ele está dizendo que sofreu um acidente, recebeu da Previdência por 2 anos, agora ele não recebe mais. Mas ele disse que teve um encurtamento aí do membro, né? Que dificulta em algumas coisas. Aí ele gostaria de saber se tem direito a algum benefício por conta dessa sequela. Sim, com certeza, Fabrício. Você pode ter direito aí ao auxílio acidente, tá? No caso, você teve uma sequela, né? Em razão dessa sequela, você teve uma diminuição na sua capacidade para o trabalho, o INSS tem o direito ali, né, o dever, no caso, de indenizar, ou seja, pagar para você, né, um benefício em razão né, do acidente que você sofreu. Tá? Então, você pode, no caso ali, entrar com esse pedido de auxílio acidente. Se não foi concedido, você entrar, né, com o auxílio doença ali e o perito ali não verificou que é o caso de auxílio acidente, nesse caso tem que entrar na justiça, tá? Infelizmente, o que acontece muito na prática é que os peritos não verificam que foi em razão de um acidente, e com isso teria o direito ao auxílio acidente, e é o caso de ter que entrar na justiça para requerer isso daí. Esse é o doutor André, ao vivo aqui no programa, tá aí todos os contatos do escritório Barbosa Oliveira, né, para que você possa tirar também as suas dúvidas, né, a equipe está sempre disponível para te atender, né, é só entrar em contato
pela rede social, pelo telefone, fique à vontade. Muito obrigado, André. Obrigado, Flaviano. André está aqui todas as segundas-feiras, né, com essa proposta. Eu reforço aqui que a entrevista na íntegra fica disponível para você no portal sistemampa.com.br.